E se eu te dissesse que neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, existem infinitas versões de você vivendo vidas completamente diferentes? Uma versão sua que é milionária, outra que mora em outro país, uma que tem o relacionamento perfeito e até mesmo uma que tomou decisões completamente opostas às suas. Isso não é ficção científica, isso não é fantasia, isso é ciência, e hoje você vai descobrir como acessar essas outras versões da sua vida através de algo chamado Transurfing da realidade. Pare por um momento e pense na pessoa mais importante para você hoje. Como vocês se conheceram? Agora rastreie todas as decisões que você tomou que levaram a esse encontro. Aquela vez que você quase não foi a um evento, mas decidiu ir no último minuto. Aquela mudança de emprego que você fez. Aquela vez que você perdeu o ônibus e teve que pegar outro. Aquela decisão de baixar um aplicativo, de aceitar um convite, de dizer sim quando sua primeira reação foi dizer não. E se você não tivesse tomado aquela decisão específica? E se você tivesse escolhido ficar em casa naquele dia? E se você não tivesse terminado aquele relacionamento que estava te fazendo mal? E se você não tivesse se mudado para aquela cidade? E se você não tivesse escolhido aquela faculdade, aquele emprego, aquela festa? Sua vida seria completamente diferente. As pessoas que você ama hoje talvez nem existissem na sua realidade. Pense ainda mais profundo. E se naquele dia específico em que você conheceu alguém importante, você tivesse decidido não sair de casa? E se você tivesse chegado 5 minutos mais tarde ou mais cedo? E se você tivesse sentado em outro lugar? Cada uma dessas microdecisões poderia ter mudado completamente o curso da sua vida. Você percebe o poder que isso representa? Cada escolha que você faz, por menor que seja, é como jogar uma pedra em um lago. As ondas se espalham em todas as direções, criando efeitos que você nem imagina. Isso é o que os cientistas chamam de efeito borboleta. Uma pequena mudança em um sistema pode ter consequências enormes e imprevisíveis. Mas aqui está o que vai explodir sua mente. Se cada pequena decisão pode mudar completamente sua vida, isso significa que você tem um poder muito maior do que imagina. Antes de continuarmos, se você quer descobrir os segredos mais profundos sobre como a realidade realmente funciona, se inscreva no canal agora e ative o sininho de notificações. Porque o que vou revelar aqui é apenas a ponta do iceberg de uma série que vai mudar completamente sua forma de ver o mundo. Deixa eu te contar algo que aconteceu comigo e que mudou completamente minha percepção sobre como a vida funciona. Um dia eu estava conversando com meu namorado e de repente me bateu uma reflexão profunda. Eu nunca teria conhecido ele se não tivesse tomado uma decisão específica há alguns anos. Eu nunca teria conhecido ele se não tivesse escolhido me mudar para a cidade vizinha para fazer faculdade. E, principalmente, eu nunca teria conhecido ele se não tivesse tido a coragem de terminar meu relacionamento anterior, que estava péssimo, mas que eu mantinha por medo, por comodismo, por insegurança. Naquele momento minha mente explodiu. Eu comecei a rastrear todas as pequenas decisões que me levaram até aquele ponto. Se eu não tivesse terminado aquele relacionamento tóxico, eu estaria presa em uma vida completamente diferente. Se eu não tivesse escolhido aquela faculdade específica, naquela cidade específica, eu nunca teria conhecido a pessoa que hoje é meu companheiro. Se eu tivesse escolhido ficar na minha cidade natal, por segurança, por medo do desconhecido, minha vida seria totalmente outra. E então, eu comecei a pensar ainda mais profundo. E se naquele dia específico em que nos conhecemos, eu tivesse decidido não sair de casa? E se eu tivesse escolhido não ir àquela festa? E se eu tivesse chegado 5 minutos mais tarde ou mais cedo? E se eu tivesse sentado em outro lugar? Cada uma dessas microdecisões poderia ter mudado completamente o curso da minha vida. Foi aí que eu descobri algo que mudou tudo para mim. Algo chamado Transurfing da realidade. E quando você entender esse conceito, sua percepção da realidade nunca mais será a mesma. Prepare-se porque o que você vai descobrir hoje vai abalar tudo o que você acredita sobre como a vida funciona, sobre destino, sobre coincidências e, principalmente, sobre o seu poder de escolha. Imagine por um momento que sua vida é como um
Filme gigantesco, mas não um filme comum que você assiste passivamente. Imagine que esse filme tem trilhões de cenas diferentes, todas filmadas simultaneamente, todas existindo ao mesmo tempo. Cada cena representa uma versão diferente da sua vida, uma realidade paralela onde você fez escolhas diferentes, onde eventos diferentes aconteceram, onde você se tornou uma pessoa diferente. Agora imagine que você tem o poder de escolher qual cena vai aparecer na tela da sua experiência. Isso é transurfing da realidade. Pense assim: neste momento, existe uma versão sua que decidiu não assistir este vídeo. Existe uma versão sua que nunca ouviu falar de transurfing. Existe uma versão sua que tomou decisões completamente diferentes na vida e está vivendo uma realidade totalmente diferente. Mas também existe uma versão sua que já domina esses princípios e está vivendo a vida dos seus sonhos. A diferença entre essas versões não é sorte, não é destino, não é privilégio. É conhecimento, é técnica, é compreensão de como a realidade realmente funciona. Mas aqui está o que vai realmente explodir sua mente. Essas outras versões da sua vida não são apenas possibilidades futuras. Elas existem agora, neste momento. Enquanto você está aqui, talvez frustrado com sua situação financeira, existe uma versão sua que está celebrando um grande sucesso nos negócios. Enquanto você se sente sozinho, existe uma versão sua vivendo o amor da sua vida. E a diferença entre você e essas outras versões são as escolhas que foram feitas ao longo do caminho. O transurfing foi desenvolvido por um homem misterioso chamado Vadim Zeland, físico russo, pesquisador em mecânica quântica, alguém que passou anos estudando os mistérios mais profundos do universo. Mas aqui está o interessante. Quando perguntam quem ele é, Zeland responde simplesmente ninguém. Ele não quer fama, não quer reconhecimento. Ele apenas descobriu algo tão poderoso que sentiu a necessidade de compartilhar com o mundo. E o que ele descobriu vai contra tudo que nos ensinaram sobre manifestação, sobre lei da atração, sobre como conseguir o que queremos na vida. A base científica do transurfing está na teoria dos muitos mundos, proposta pelo físico Hugh Everett em 1957. Esta teoria sugere que cada vez que uma decisão quântica é tomada, o universo se divide em múltiplas realidades paralelas. Não estamos falando de ficção científica aqui. Estamos falando de física quântica real, aceita por muitos dos maiores cientistas do mundo. A diferença é que Zeland descobriu como aplicar esses princípios à vida humana de forma prática. Pense assim: você está dirigindo e chega a um cruzamento. Você pode virar à direita ou à esquerda. Na nossa percepção normal, você escolhe uma direção e segue em frente. Mas segundo a física quântica, no momento da escolha, a realidade se divide. Uma versão sua vira à direita, outra vira à esquerda. Ambas as realidades existem, ambas são reais, mas você só tem consciência de uma delas. O transurfing ensina como navegar conscientemente entre essas realidades, como escolher qual versão da sua vida você quer experienciar. Agora pense em todas as vezes que você ficou se perguntando: e se eu tivesse feito diferente? E se eu te dissesse que existe uma realidade onde você realmente fez diferente? E se eu te dissesse que você pode acessar essa realidade? Que você pode literalmente mudar de linha de vida e começar a experienciar uma versão diferente da sua existência? Mas aqui está onde fica realmente interessante e onde o transurfing se diferencia de tudo que você já ouviu sobre manifestação. A maioria dos métodos te ensina que você precisa criar sua realidade, que você precisa atrair coisas para sua vida, que você precisa elevar sua vibração e esperar que o universo conspire a seu favor. O transurfing diz exatamente o contrário. Você não cria nada, você não atrai nada, você simplesmente escolhe. Tudo o que você quer já existe em alguma realidade paralela. Sua única tarefa é alinhar-se com essa realidade. É como ter acesso a uma biblioteca infinita, onde cada livro é uma versão diferente da sua vida. Você não precisa escrever um novo livro.
Você só precisa saber qual prateleira procurar e como pegar o livro certo. Isso muda tudo. Isso elimina a luta, elimina a frustração de tentar forçar coisas a acontecerem. Você para de remar contra a corrente e aprende a navegar com ela. Mas existe algo que está impedindo você de acessar essas outras realidades. Algo invisível, algo que você nem percebe que está controlando sua vida. E quando você descobrir o que é isso, vai entender por que sua vida tem sido tão difícil. Por que você se sente preso? Por que parece que está sempre lutando contra forças invisíveis que conspiram contra você? Zeland chama essas forças de pêndulos, e eles estão em toda parte. Eles são estruturas energéticas criadas quando grupos de pessoas pensam e agem de forma similar. São como ímãs invisíveis que sugam sua energia e te mantêm preso em padrões destrutivos. Pense na última vez que você se envolveu em uma discussão política acalorada. Naquele momento, você não estava sendo você mesmo. Você estava sendo controlado por um pêndulo. Ou quando você fica obcecado com o drama de alguma celebridade. Quando se deixa levar pela raiva no trânsito. Quando entra em discussões nas redes sociais sobre assuntos que nem te afetam diretamente. Nesses momentos, você está alimentando pêndulos com sua energia vital. E quanto mais você alimenta um pêndulo, mais ele te puxa para longe da sua realidade ideal. Os pêndulos funcionam através de ressonância. É como quando você coloca dois violões próximos e toca uma corda em um deles. O outro violão começa a vibrar na mesma frequência automaticamente. Quando você sintoniza na frequência de um pêndulo, você começa a vibrar na mesma frequência, e isso te puxa para a realidade que esse pêndulo representa. Se você está constantemente focado em problemas financeiros, discutindo sobre dinheiro, reclamando da situação econômica, você está alimentando o pêndulo da escassez e sendo puxado para realidades onde a escassez é predominante. Se você está sempre falando sobre doenças, sobre como o mundo está perigoso, sobre como as pessoas são ruins, você está se alinhando com realidades onde essas coisas são verdade. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Os pêndulos não têm poder sobre você se você não der energia a eles. Eles são como vampiros energéticos que só podem sugar sua energia se você permitir. A forma de se libertar deles é algo que Zeland chama de indiferença coordenada. Não é ignorância, não é negação. É uma indiferença consciente e estratégica. Quando você percebe que está sendo puxado por um pêndulo, você simplesmente para de alimentá-lo com sua atenção e energia emocional. Você se torna como água, que não resiste à pedra, mas simplesmente flui ao redor dela. Isso libera uma quantidade enorme de energia que você pode usar para navegar em direção à sua realidade ideal. Mas existe outro obstáculo ainda maior impedindo você de acessar sua realidade ideal. Algo que está sabotando seus sonhos sem você perceber. E quando você entender esse conceito, vai perceber porque quanto mais você quer algo, mais distante isso parece ficar. Zeland chama isso de importância excessiva. A natureza tem uma lei fundamental. Ela sempre busca equilíbrio. Quando você coloca importância excessiva em algo, quando você torna algo vital para a sua felicidade, quando você coloca algo ou alguém em um pedestal, você cria um desequilíbrio energético. E a natureza, automaticamente, cria forças de equilíbrio para neutralizar esse excesso. Essas forças se manifestam como obstáculos, contratempos, situações que parecem conspirar contra você. Pense na última vez que você quis muito conseguir um emprego. Quanto mais importante aquele emprego se tornava para você, quanto mais você se apegava ao resultado, mais nervoso você ficava na entrevista, mais desesperado você parecia, mais distante o emprego ficava. Ou pense em relacionamentos. Você já percebeu como pessoas desesperadas para encontrar um parceiro parecem afastar todas as oportunidades românticas? Isso acontece porque a importância excessiva cria uma energia de carência, de necessidade, de desespero, e essa energia repele exatamente aquilo que você mais quer. Eu vivi isso na pele. Encontrei meu namorado, e hoje vivemos uma vida incrível, juntos, justamente quando resolvi focar em mim mesma e parar de procurar um relacionamento.
No momento em que reduzi a importância de encontrar alguém, a pessoa certa apareceu naturalmente. É como tentar segurar água com as mãos fechadas. Quanto mais força você faz, mais a água escapa entre seus dedos. A solução é contraintuitiva. Para conseguir algo, você precisa reduzir a importância que dá a isso. Você precisa querer sem precisar. Você precisa ter intenção sem apego ao resultado. Mas como você faz isso na prática? A resposta está em entender a diferença entre desejo e intenção. O desejo vem da falta. Quando você deseja algo, você está afirmando que não tem isso, que precisa disso para ser feliz, que sua vida está incompleta sem isso. O desejo carrega a energia da carência. A intenção é diferente. A intenção é uma escolha fria e calculada. É como decidir levantar o braço. Você não deseja levantar o braço. Você não suplica ao universo para que seu braço se levante. Você não visualiza seu braço levantado esperando que isso aconteça magicamente. Você simplesmente decide levantar o braço e ele se levanta. Essa é a energia da intenção pura. Quando você substitui desejo por intenção, tudo muda. Você para de implorar ao universo e começa a comandar sua realidade. Você para de ser um mendigo cósmico e se torna um arquiteto da sua experiência. Mas a intenção sozinha não é suficiente. Ela precisa estar alinhada com algo ainda mais profundo: o seu coração. Aqui está onde a maioria das pessoas erra. Elas usam apenas a mente para definir o que querem. A mente quer dinheiro, status, reconhecimento, segurança. Mas o coração não fala a linguagem da mente. O coração não entende "eu quero R$1 milhão". O coração entende sentimentos, experiências, estados de ser. O coração quer liberdade, aventura, conexão, propósito, alegria. Quando você alinha sua mente com seu coração, quando você traduz seus desejos mentais em linguagem emocional, você cria uma intenção poderosa que ressoa em todas as dimensões do seu ser. Em vez de querer dinheiro, você quer a sensação de liberdade que o dinheiro pode proporcionar. Em vez de querer um relacionamento, você quer a sensação de amor e conexão. Essa tradução é crucial porque é através dos sentimentos que você navega entre as realidades paralelas. Cada realidade tem uma assinatura emocional específica. A realidade onde você é bem-sucedido financeiramente tem uma sensação diferente da realidade onde você está lutando com dinheiro. Quando você consegue sentir genuinamente a sensação da realidade desejada, você começa a sintonizar nessa frequência e naturalmente se move em direção a ela. Mas aqui está o que vai realmente explodir sua mente. Você não precisa esperar conseguir algo para sentir como seria tê-lo. Você pode escolher sentir agora. Você pode escolher experimentar a sensação de liberdade financeira agora, mesmo que sua conta bancária diga o contrário. Você pode escolher sentir-se amado e conectado agora, mesmo que esteja sozinho. Isso não é auto-engano. Isso é alinhamento com a realidade paralela onde essas coisas já são verdade. Quando você consegue sustentar consistentemente a sensação da realidade desejada, algo mágico acontece. Sua percepção começa a mudar. Você começa a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas que você não via. Você começa a tomar decisões diferentes, a agir de forma diferente, a atrair pessoas e situações diferentes. Não porque você mudou o mundo externo, mas porque você mudou de realidade. O transurfing não é sobre pensamento positivo. Não. É sobre visualização. Não é sobre afirmações. É sobre navegação consciente entre realidades paralelas através do alinhamento entre intenção, sentimento e ação. Existe um último segredo que preciso compartilhar com você. Zelland descobriu que existem momentos específicos onde as barreiras entre as realidades ficam mais finas, onde é mais fácil fazer a transição. Esses momentos acontecem quando você está em um estado que ele chama de fluxo coordenado. Fluxo coordenado é um estado onde você está completamente presente, completamente alinhado, sem resistência interna ou externa. É quando você está fazendo algo que ama, algo que te energiza, algo que faz o tempo passar sem você perceber.
Nesses momentos, você está naturalmente sintonizado com sua realidade ideal, e é quando as mudanças mais profundas podem acontecer. O que você descobriu hoje é apenas o começo. O Transurfing tem camadas de profundidade que podem levar anos para dominar completamente. Mas mesmo com esse conhecimento básico, você já pode começar a ver mudanças na sua vida. Você pode começar a perceber os pêndulos que estão te controlando. Você pode começar a reduzir a importância excessiva que está criando obstáculos. Talvez você já esteja nesse meio há tempo ou nunca tenha ouvido falar de Transurfing antes deste vídeo. Se a lei da atração te ajudou a enxergar o poder da mente, o Transurfing vai te mostrar o que fazer com esse poder. No próximo vídeo, eu vou te mostrar exatamente a diferença entre os dois e por que entender isso muda tudo. Se este vídeo abriu sua mente para novas possibilidades, deixe um like e compartilhe com alguém que precisa descobrir que tem muito mais poder sobre sua vida do que imagina. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque essa jornada está apenas começando.